Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Murilo e está começando mais um Conexão Bet. Esse é mais um espaço diálogo da Bet Brasil para conectar você com a comunidade educacional e trazer os assuntos mais relevantes da educação. Antes da gente começar, eu quero dizer que estão abertas as inscrições para a Jornada Bet, um dos principais eventos de educação do Nordeste, que vai acontecer nos dias 4 e 5 de setembro em Recife. Para saber mais, conferir todas as novidades, é só acessar no site brasil.betshow.com. Bom, e já para dar um spoiler do que a gente vai encontrar no evento, nesse episódio nós vamos falar sobre o uso de ferramentas de IA na educação, incluindo seus desafios, soluções e relação com os docentes. Para falar sobre esse tema, nós recebemos aqui o Rafael Ferreira Melo, pesquisador sênior da Cesar School e professor da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Rafael, seja bem-vindo, obrigado por ter topado participar aqui com a gente. Olá, Murilo. Olá a todo mundo que está aí nos assistindo, né? É um prazer estar aqui, né, para falar um pouquinho de um tema que eu gosto tanto, que estou tanto no meu dia a dia de acadêmico, de trabalho, de pesquisa, como no meu dia a dia de docente, né? Que eu também sou professor e também estou usando aí essa tecnologia de IA para me ajudar a conseguir atender melhor as necessidades dos alunos. Então, vai Ah, ser um papo bem legal. obrigado. Então, o Rafael já está super por dentro já do nosso papo aqui. Então, para a gente começar, Rafael, eu queria trazer, após o surgimento ali do chat GPT, ali meados de 2022, meados de 2023, muito se levantou a discussão sobre o uso de inteligência artificial na educação, na sala de aula, no dia a dia. Alguns favoráveis, outros ainda com receio. Então, o que eu queria saber já de imediato é, a IA, ela traz mais benefícios ou malefícios à prática pedagógica? Muito bom, Murilo. Acho que essa é a pergunta que todo mundo quer a resposta, né? Mas eu gosto sempre de começar falando uma coisa. Na verdade, perguntando uma coisa aí que a gente não tem aqui o público exatamente, mas acho que todo vale a reflexão de todo mundo, que quem hoje não usa IA no dia a dia. Tá? Se você assiste um filme no Netflix, se você usa o Waze para ir para o trabalho, se você usa redes sociais, se você está usando o Spotify, você está usando IA no dia a dia. E aí, às vezes, eu vejo alguns colegas, né? Vou tratar como colegas, porque eu também sou docente, com medo de usar IA na prática educacional, mas às vezes sem tomar consciência de que já está usando na vida pessoal, né? Então, eu sempre gosto de trazer assim que a IA é uma realidade, né, que está incorporada no nosso dia a dia e que a gente vê os benefícios, né? A gente vê o benefício de uma recomendação de filme, a gente vê um benefício de não pegar um trânsito na estrada, entre vários outros. Então, trazendo para a prática docente, eu vejo muito mais benefícios, né, do que malefícios, porque eu acho que essas ferramentas podem vir para ajudar o professor a conseguir olhar melhor para cada aluno, né? Nossas turmas estão cada vez maiores, eu estou dando aulas para 60 alunos, então imagino que é você fazer uma coisa personalizada para 60 alunos, é quase impossível para um professor, diante das outras atividades que a gente tem. A IA pode chegar para ajudar nisso. Agora, uma coisa que eu sempre ressalto, que eu acho que vai rolar aí na nossa conversa também, que é o como, Sim. né? Então, o fato de usar ou não usar, eu acho que tem as pessoas que vão tentar adiar, mas no fim todo mundo vai usar, né? Eu conhecia, por exemplo, eu ainda pego táxi hoje, não sei se vocês ainda usam táxi, né? A gente usa muito Uber, Sim, mas eu ainda pego o táxi, que às vezes o taxista não quer me colocar no GPS, não, eu sei onde é e tudo, e ele vai no caminho, pega um trânsito, pega uma coisa, então não é questão de saber ou não saber, é a questão de fazer aquilo melhor, né? Então, eu acho que a minha pegada de IA na educação é muito mais nessa de, por exemplo, ser o Uber ou ser o Waze, que vai ajudar o taxista a não pegar o trânsito, por mais que ele saiba o caminho. Então, vai otimizar ali a vida dele. Então, eu sei que os professores sabem preparar material, eu sei que nós, professores, sabemos lidar com os alunos, mas se tem uma ferramenta que ajuda, por que não usar? e Né? acho que esse é um dos grandes pontos que a gente vem discutindo nos últimos anos, né, Rafael? A IA ela já está posta, ela já está presente em nossos dias a dias, nas nossas Exatamente. dinâmicas ali diariamente. Então a questão é como buscar um equilíbrio, né? Principalmente trazendo para Isso. dentro da sala de aula, como buscar um equilíbrio de utilização dessas ferramentas junto com o nosso conhecimento, né? Junto com nossa prática. Acho que o desafio é esse, né? Esse equilíbrio, né, Rafael? Isso, exatamente. Aí tem até um fato interessante, Murilo, é que essa área de IA na educação já existe há 60 anos. Sim.
Tá? Então tem gente trabalhando com isso há 60 anos. Claro que, como você falou, o ChatGPT e outras tecnologias recentes fizeram isso aparecer mais. Mas uma coisa que eu gosto de trazer também imagine o que seria a vida do professor se não existisse as ferramentas de busca para ele conseguir enriquecer as suas aulas. Imagino que é a vida do professor, e aí principalmente se você for para o professor universitário, a gente está usando muito PowerPoint, a gente usa recursos como ambientes virtuais, recursos como um documento simples. Imagine agora eu chegar para você e falar para você, tira tudo isso. A gente, claro, o professor vai dar um jeito porque a gente é guerreiro e a gente consegue. Mas uma coisa que eu gosto muito de falar é que tem alguns sistemas e métodos de IA que eles podem ajudar você na sua própria prática. Por exemplo, você pode usar os sistemas de IA para ajudar você a construir uma boa apresentação. Hum, Você pode usar um sistema de IA para criar um exemplo. Às vezes você quer fazer um exemplo para ensinar física, ensinar matemática, e você não tem criatividade para aquele evento. Você pode ir lá até no chat GPT e ali pedir um exemplo e você se apropria daquilo e você personaliza para sua aula. O que eu acho que tem dois pontos aí. Um ponto é a gente usar essa ferramenta como uma ferramenta para nos beneficiar, hum, e aí eu faço o mesmo comentário. Você ia dar sua aula sem usar o seu slide no PowerPoint? Você iria pedir para o seu aluno fazer um documento sem usar um Word ou qualquer outra ferramenta similar? Hoje em dia é muito difícil pensar nesse aspecto. Por outro lado, tem a IA que pode impactar no processo em si de ensino-aprendizagem, né? Que são ambientes personalizados, que são... Eu acho que esse outro lado são o que deixa os professores com um pouco de pé atrás, sim. né? Mas se a gente se conscientizar que tem lá, eu vou fazer o meu exemplo, eu posso usar o chat GPT para ter alguns exemplos e a partir dali eu me aproprio e faço o meu, é uma ajuda enorme. Às vezes eu passava um dia para fazer uma aula, agora eu consigo, com interação com esses outros sistemas, fazer isso de forma mais rápida e até mais, ter um material mais engajador para os alunos. Sim. Não, e esse ponto mesmo, você citou agora o ChatGPT, né? Tá pensando que tipos de experiências, de práticas ou de ferramentas que estão aí que podem auxiliar o professor nesse dia a dia, nessa construção da aula ou em fazer um ensino mais personalizado para os alunos. Enfim, que tipo de experiências a gente tem positivas nessa questão do relação ensino e aprendizagem, Rafael? É muito legal. Assim, eu sou suspeito para falar, né, que eu saio fazendo vários testes assim no meu dia a dia das aulas, mas, por exemplo, a gente desenvolveu aqui uma ferramenta no laboratório que eu trabalho, que ela é uma ferramenta para dar um suporte ao professor para corrigir atividades e enviar feedback personalizado para os alunos, né? A ferramenta se chama Tutoria, né? Depois eu posso passar aqui no link, no chat, eu passo aqui o link da ferramenta para vocês. Mas como é que ela funciona? Os alunos respondem questões que o professor manda, questões abertas principalmente, e aí o professor começa a corrigir a atividade de cada aluno, e à medida que ele vai passando de um aluno para outro, o sistema vai recomendando se aquela nova atividade tem os mesmos erros ou os mesmos acertos da atividade passada. Hum, E aí, a partir à medida que você vai corrigindo vários alunos, a IA vai aprendendo com seu estilo de correção e vai recomendando melhor. Então, você chega lá no final e acaba sendo uma tarefa de aceitar ou rejeitar as recomendações. Você não precisa ficar corrigindo do zero de novo, E os né? professores conseguem acompanhar, então, a partir de cada atividade de cada aluno, os professores conseguem acompanhar se teve uma evolução do aluno, se ele errou alguma Exatamente. coisa, se ele conseguiu corrigir, dá para fazer esse histórico. E além disso, você consegue entender quais são os principais erros e acertos da turma, e aí Não. você pode personalizar, né, adaptar o que você vai dar de conteúdo na sala, baseado no que você sabe que os alunos estão tendo erro. Porque às vezes também o professor só sabe que os alunos estão acertando ou errando quando chega na prova. Sim, E a prova é tarde demais, tanto para o professor quanto para o aluno. sim. E aí, outra ferramenta que eu já usei também para enviar feedback, é engraçado, viu, Murilo? Que teve uma vez que eu tinha uma turma de 60 alunos.
E aí eu cheguei para a turma, ó, pessoal, vou usar essa ferramenta para enviar feedback para vocês. Então, os alunos sabiam que eu estava usando uma ferramenta que ia me auxiliar, mas a partir do momento que teve a primeira atividade que eu, assim, a ferramenta, um detalhe, vou abrir um parênteses aqui antes de continuar. A minha abordagem de trabalhar IA na educação, e eu acho que a abordagem que faz mais sentido do ponto de vista docente, é considerar que a IA é uma ferramenta para nos ajudar na nossa atividade. E Sim. não a IA vai substituir algumas atividades do professor, e não a IA vai ter o contato direto com o aluno. Pode até ter sob supervisão do professor, tá? Então, a minha abordagem é essa. Então, quando eu estava usando essa ferramenta para criar esse feedback personalizado, né? Então, o professor que sai configurando e no final gera o personalizado, que eu enviei para os alunos, minha turma, como eu falei, tinha 60 alunos, eles começaram a responder o e-mail dizendo, professor, você fez aqui só para mim isso e tal. Então, o fato de se perceber ali que o professor estava dando atenção especial para ele, porque estava escrevendo um texto específico para aquele aluno, fez os alunos darem a contrapartida que é, se Rafael está se dedicando para mandar um texto personalizado, eu vou me esforçar mais para tentar aprender o conteúdo da disciplina. Né? E aí você começa a gerar essa troca que acaba agregando ao aprendizado. Não, Né? muito Então, interessante. E numa sala com 60 alunos que você comentou, né, Rafael? Fazer esse exatamente. personalizado sem o uso de uma ferramenta é muito mais difícil, né? A gente acaba, se você tem uma disciplina, vou dar um exemplo simples. Você tem uma disciplina que claramente uma questão aberta seria o melhor para aquela disciplina, Uhum. você acaba usando questão múltipla escolha, porque você não tem a capacidade de estar corrigindo todas as questões abertas para tantos alunos assim. E aí você simplifica, não porque é o melhor para o curso, mas porque é o que você dá conta de fazer, né? Nem porque é o mais fácil para o professor, é porque é o que você dá conta. Uhum. Né? Então tem essa questãozinha aí também, que a IA pode chegar e aumentar a capacidade do professor de conseguir dar conta desse tipo de situação. Não, muito, muito interessante essas experiências, né, que estão aí, né, que estão para a gente aproveitar, para a gente utilizar. Então, é bom conhecê-las, né, de que forma a gente pode tornar nosso dia a dia, principalmente os professores que estão em sala de aula, para tornar mais fácil e mais rico esse ensino de aprendizado. Acho que, no fundo, quem ganha são os alunos que estão aprendendo, né, e o professor Isso, facilita muito a sua. exatamente. Tem até outro exemplo, Murilo, se você me permitir aí também usar Claro, esse claro. tempo para mais um exemplo. É, o grupo que eu faço parte aqui na universidade, a gente faz parte de uma rede de colaboração aqui com várias universidades, né, que a gente faz parte do núcleo chamado NIS, né, Núcleo de Excelência em Tecnologias Sociais, e esse núcleo a gente trabalha muito com o Ministério da Educação. Hum, Né? Então a gente, aí quando você está trabalhando com o Ministério da Educação num país com a escala do Brasil, as coisas se tornam mais complexas, né? Porque você tem que dar suporte a uma escola que tem todos os equipamentos necessários, você tem que dar suporte a uma escola que os alunos não têm acesso a celular nem internet. hum, Então, a gente vem desenvolvendo algumas tecnologias, principalmente para o ensino, a alfabetização e escrita, e, por outro lado, matemática, que a gente utiliza a tecnologia mais simples possível, né? Então, por exemplo, um celular simples uhum. é o suficiente para que o professor consiga capturar, né, a atividade do aluno e, a partir disso, fazer alguns processamentos e ter insights. Ou seja, o que eu quero dizer com esse exemplo são duas coisas. Primeiro, para o professor usar IA, não necessariamente os alunos precisam usar a tecnologia, né? Porque quando você vai para ensino básico, às vezes os professores ficam com medo de substituir uma escrita à mão por um tablet, por exemplo. Então, existe tecnologia que utiliza IA, que o aluno pode fazer atividade à mão, o professor vai lá, por exemplo, tira uma foto do celular, né, e aí processa, e aí os insights que a gente dá para o professor também, mais uma vez, é aquela ideia que eu lhe falei. Ele traz insights do que a turma está indo bem, do que a turma está indo mal, e aí o professor pode focar o ensino dele. Por exemplo, no caso de escrita, de redação, Uhum. a gente pode dizer, ó, a sua turma está indo bem na gramática, mas está indo mal na coesão. E aí o professor pode reforçar o ensino de coesão. Na Uhum. questão de matemática, a sua turma está indo bem na soma, mas está indo mal na subtração. E aí o professor pode reforçar a subtração. Tudo isso, os alunos usando zero tecnologia, né? Mas o professor usando a tecnologia e usando a IA a favor dele.
Não, muito, muito interessante, como você comentou, né? O Brasil é um país de realidades muito distintas, né? Nem sempre as pessoas têm as estruturas adequadas necessárias para utilizar. E você trouxe, né, questões que são mais simples a gente trazer para aquelas escolas que não tenham todos os aparatos, digamos assim, de colocar de aos pouquinhos introduzindo ali em sala de aula. Bem bacana isso, viu, Rafael? E até aproveitando, você comentou que a IA já existe aí há mais de 60 anos, já vem sendo trabalhada há mais de 60 anos. Então, principalmente quando surgiu agora o ChatGPT, que é um pouco mais recente, não era uma novidade, pelo que eu entendi, é uma coisa que estava sendo construída. Queria saber, Rafael, em que estágio de IA a gente está atualmente e o que esperar aí para os próximos anos? O que vai vir aí? É muito boa pergunta. E até para exemplificar isso que você falou, né, existem algumas perguntas, algumas pesquisas que eles fizeram ali, principalmente concentradas ali nos Estados Unidos, né, que não sei se vocês conhecem, mas tem algumas empresas que elas se dedicam a estudar o futuro, né, Hum. em diversas áreas, e a IA é uma delas. E aí tem alguns relatórios dessas empresas que, olhando para a IA na educação, lá em 2017, eles já diziam que os assistentes pessoais seriam uma realidade em 2022. Olha. Né? Talvez não tivessem esperando um chat GPT com toda a revolução que trouxe e outros similares, mas já se imaginava Uhum. lá em 2017 que em 2022 assistentes pessoais que a gente está vendo surgir cada vez mais, né? Se você for, por exemplo, se for estudar a Khan Academy, é uma plataforma muito utilizada aqui na educação básica. Se você for estudar inglês no Duolingo ou qualquer outro idioma, você vai ver que agora eles têm um assistentezinho pessoal lá que responde perguntas direto assim para você, Legal. entre outras plataformas. Mas isso já estava previsto lá Hum. atrás, né? E aí o que a gente vê olhando para frente, né? A realidade atual é essa, né? Da gente ter sistemas de IA que são muito sofisticados para criação de conteúdo, seja esse conteúdo escrito, né, que é o ChatGPT tradicional, seja esse conteúdo imagem, né, existem vários sistemas que você pode criar imagens, seja esse conteúdo vídeo, seja esse conteúdo áudio, né, teve até uma curiosidade, uma vez eu fui fazer uma palestra também nesse tópico, Hum. e aí 90% das pessoas ainda não tinham usado efetivamente o ChatGPT. Hum. E eu não sei se vocês sabem que hoje o ChatGPT, se você quiser, você pode conversar com ele, literalmente. Hum. Você fala, ele escuta e responde. Sim. Então, quando eu coloquei lá e disse, ó, podem fazer qualquer pergunta que vocês quiserem que ele vai responder aqui. E o pessoal começou a ver, aí a gente começa a se dar conta do quão poderoso pode ser, né? Mas, enfim, o cenário atual existe tecnologia de IA que é extremamente capaz de gerar conteúdo em diferentes formatos, né? E a gente pode se beneficiar disso para a educação. No futuro, a gente vê cada vez mais que a gente pode colocar mais de um sistema de IA conversando entre eles, né? Hum. Então, a gente abre um leque aí, talvez, para simulações, por exemplo. Então, quando você quer colocar o aluno no contexto real, né? Existe aquela metodologia Problem-Based Learning. Você pode trazer os alunos para o contexto real. Você pode criar ali, sei lá, um hospital Uhum. e que você diz, ó, esse elemento de IA pode ser o paciente, esse elemento de IA é um enfermeiro, e você, como médico, tem que tomar a decisão. E Hum. aí, aquelas IAs interagindo entre elas podem dar uma resposta para as decisões que você tomou. Essa resposta vai ser extremamente real, pode ser, pode não ser, mas aí tenta simular o real. Hum. Então você ter ambientes simulados, você ter ambientes que combina a IA com a gamificação no contexto educacional, né? Então, quando eu falo gamificação, você traz elementos de jogos também, né, para os ambientes educacionais. Então, enfim, tem vários elementos. E principalmente, eu acho que uma das coisas que vai incorporar cada vez mais, e eu vou dizer por quê, é você ter isso de forma mais intrínseca, Hum. né? Porque hoje a gente conversa como se a gente tivesse que colocar uma coisa nova dentro da sala de aula, Hum. né? Eu acho que ao longo do tempo isso vai ser mais intrínseco, já vai estar dentro da sala de aula. Uhum. E eu explico isso.
por dois motivos. Primeiro na nossa vida do dia a dia, a gente não percebe mais quando tem IA Uhum. nas coisas. Tem até um amigo meu que comentou, brincando, que ele comprou uma máquina de lavar, que a propaganda era, tem IA na máquina de lavar. Ah, Para verdade. que a gente não sabe, mas então as coisas. A minha filha de 2 anos aprendeu a usar uma Alexa mais rápido do que o meu pai de 60. Sim. Isso já vai estar incorporado. Por um lado é isso. E por outro lado é, mais uma vez, as tecnologias já existentes de slides, de você usar um projetor na sua sala, você usar um celular para fazer alguma atividade. Tudo isso são coisas que já estão no nosso dia a dia. Daí a gente não percebe mais. Então, eu acho que a IA vai chegar no momento, em breve, não vai ser tão longe, não, que vai estar incorporado ali. Então, esses pequenos dispositivos fazendo pequenas coisas, mas beneficiando a gente, E acho que né? vai ser uma coisa mais natural, né, Rafael? Tanto para os É, professores quanto para os alunos. Acho que os alunos já estão muito mais dispostos a utilizar esses meios, exato. digamos assim. Acho que vai ser uma coisa mais natural. E aí, queria aproveitar agora, Rafael, pensando do ponto de vista do professor, né? Você também é um educador. Então, queria saber, o professor às vezes tem dúvidas por onde começar, né? O que fazer para começar a aplicar na sua rotina, no seu dia a dia? Então, que tipo de sugestão você daria para as pessoas que querem começar, querem utilizar a ferramenta? Enfim, que sugestão você daria para eles? Muito boa essa pergunta, né? No, tem ali algumas coisas que eu quero falar, mas acho que talvez vão ter outras perguntas mais para frente que casam mais. Mas, assim, é, eu acho que a primeira coisa é desmistificar que você vai ter que ter um esforço muito grande para começar a usar. Uhum, Tá? Às vezes, você está tendo um esforço muito grande para fazer o seu dia a dia e essa ferramenta vai vir para ajudar, né? Então, é desmistificar isso de que eu vou ter que aprender uma tecnologia nova, que eu vou ter que. A propósito, não sei se vocês já sabem, mas o próprio pacote Office do Windows e o Google Suite, que você faz documento e Excel e tudo mais, ele já pode vir incorporado com o ChatGPT. Então você vai chegar ao ponto que a gente não vai precisar nem em outra ferramenta para trazer isso, já está lá, uhum, sim. sabe? Então a gente tem que, eu acho que primeiro desmistificar de que o professor vai ter que estudar muito para entender como esses algoritmos, esse sistema funciona para conseguir incorporar. Não, o trabalho do povo de tecnologia, né, que eu também tenho um pezinho lá, o trabalho do povo de tecnologia é facilitar o máximo para o professor começar a usar. Mas uma coisa, um lembrete que eu gosto sempre de dar é não importa IA, não importa tecnologia nenhuma, se o nosso design do curso, né, nosso modelo pedagógico, as avaliações, o planejamento pedagógico, se ele não for bem feito, não adianta tecnologia nenhuma para conseguir ajudar nisso, né? Então, pensem sempre assim, gente, a tecnologia vai chegar como um suporte e não como algo que vai resolver tudo. Porque a educação não tem a ver com tecnologia. A tecnologia pode ajudar a educação. Uhum, Tá? Então, eu acho que isso. E aí tem algumas ferramentas que são mais diretas, né? Tem chat GPT e similares que estão aí disponíveis de graça, que você pode começar a interagir, vocês vão ver que é muito simples e direto. Tem algumas ferramentas específicas, né? Por exemplo, aqui em Recife também tem uma startup chamada Prof, uhum, que ele ajuda na construção de planos de aula, né? Então você tem ali, você quer construir um plano de aula sobre um assunto específico, todo professor tem que construir seu planozinho de aula, dizendo quais os tópicos que vão abordar, quais literatura, tem uma startup que ajuda nisso. Tem essa que eu mencionei que eu também estou vinculado, que ajuda o professor a corrigir a atividade. Então tem algumas mais específicas que acreditem, eu falo para vocês como colega, não precisa de um gap muito grande para estar estudando e aprendendo para começar a usar, porque elas estão ali disponíveis, sabe? sim. Então acho que conscientizar isso. E só para finalizar esse assunto, lembrem mais uma vez do que vocês fazem no dia a dia. A gente usa o Waze sem nem pensar mais. A gente pede comida no iFood, no Rappi ou qualquer similar, sem nem pensar mais. Isso tudo usa IA.
né? Então a gente está usando IA no dia a dia sem pensar mais. A diferença é que você vai usar para sua prática profissional também, não apenas na sua vida pessoal. Sim, sim, não, total, Rafael. E quando a gente fala de IA, né, um outro assunto que vem super em pauta, diz respeito a questões de ética digital também, né? É um assunto super levantado hoje em dia, principalmente na educação, né, de como os professores devem se comportar, se utilizar a ferramenta, e não só professores, mas os educadores também, educadores não, os alunos também. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa relação IA e ética digital, como se encontrar nesse meio aí. Aí eu acho que entra naquilo que eu falei lá no começo, que é o como, Né? né? Então, usar, eu acho que todo mundo vai usar mais cedo ou mais tarde. Sim. O como é o principal aí. E aí, eu acho que tem alguns aspectos, eu vou citar aqui três, que eu acho que são os mais relevantes, que é, o primeiro aspecto, todo mundo precisa entender que utilizar uma inteligência artificial não é uma coisa determinística, né? Não é assim, não vai... A resposta que o sistema dá, seja Uhum. qualquer que seja o sistema, não é 100, não pode não ser 100% correto. Entendeu? Então a gente precisa estar consciente disso, né? Inclusive, como eu disse, na nossa vida pessoal. Então, por exemplo, quando a gente começa a usar redes sociais por mais tempo, as redes sociais vão aprendendo que a gente vê mais e vai recomendando aquele conteúdo. Então, a gente precisa estar consciente que existe esse fator para a gente depois não achar que só o que está acontecendo no mundo é o que a minha rede está mostrando. Entendeu? Na inteligência artificial, para a educação é a mesma coisa. Temos que ter consciência que a resposta do sistema não é 100% correta o tempo todo. Então, a gente usa aquilo como um insumo para tomar a decisão. Aqueles professores, aqueles alunos que estiverem usando direto a resposta para fazer a sua ação, em algum momento pode entrar em situações complicadas. Ponto um. Quer fazer algum comentário? Eu vou para o Não, dois. acho que não pode perder de forma alguma o nosso pensamento crítico, né? O que é o que a gente vai Exatamente. para dentro da sala de aula pensando do ponto de vista do educador é para estimular o pensamento crítico dos alunos. Então, acho que isso não pode se perder com IA, sem IA, acho que isso não pode se perder de forma nenhuma. Isso, exatamente. O ponto dois, aí eu acho que até foge um pouquinho do indivíduo que quer usar IA e tem a ver mais com os grupos, que é do ponto de vista institucional, do ponto de vista governamental, né? A gente está vendo aí, por exemplo, a discussão, né, de uma lei que vai regulamentar a inteligência artificial aqui no Brasil. Outros países da Europa já fizeram isso. Então, existem alguns limiares Uhum. que foge até um pouco da alçada individual do professor. Então, por exemplo, o professor não pode estar usando dados pessoais do aluno Sim. para benefício, nem para benefício educacional. Se for utilizado de alguma forma, a instituição tem que garantir que aqueles dados estão seguros, Uhum. né, que aqueles dados não vão vazar, que aqueles dados são anonimizados e aí eles usam no sistema de IA. Então tem todo um arcabouço, Uhum. né, que algumas coisas já estão bem definidas, como propriedade de dados, né? Aqui no Brasil nós temos a LGPD, que é uma lei que rege a propriedade de dados, e outras ainda estão sendo discutidas, mas que é uma decisão institucional, né, daquela escola ou daquela universidade, e uma decisão governamental que aqui no Brasil ainda está em discussão. E tem o terceiro aspecto aí que eu queria trazer, né? Poderia falar várias coisas aí disso, tá? Que é super polêmico, que é lembrar que a IA aprendeu, né? Ela toma decisões baseadas nos dados que ela consumiu. E muitas vezes os dados que a IA consome para tomar decisão, de alguma forma, já são dados enviesados. Então, não é nem que a IA vai fazer uma recomendação errada. Mas vou dar um exemplo simples, que eu já vi trabalhos na academia. Por exemplo, em cursos de ciência da computação, ainda bem que hoje está mudando essa realidade, mas historicamente tinha muito mais homem do que mulher, Uhum. né, fazendo esses cursos. Então, quando você gerava modelos preditivos, né, algumas vezes os modelos preditivos, quando você usava um IA para tentar identificar o perfil do aluno, por exemplo, algumas vezes sempre dizia que as mulheres iam reprovar.
Hum, Mas não é uma questão da IA estar certo ou estar errado, é uma questão de que aqueles dados dali já estavam enviesados para esse lado, entendeu? Então a gente tem que entender que algumas vezes a resposta pode até ser coerente, mas não ser a resposta que a gente quer. E aí a gente tem pautas, né, sociais mesmo, que a gente tenta lutar, mas que historicamente sim. tem esse viés, essas dificuldades, né? Então, lembrando disso, a IA aprendeu a partir das nossas interações passadas, e as nossas interações passadas como sociedade pode trazer também esse viés. E esse é um assunto super importante e polêmico, digamos assim, que é essa relação do viés, né? O viés do algoritmo, né? Aí você me corrija se eu estiver errado, né? A inteligência é artificial, mas ela é construída a partir da visão de um ser humano, né? Ela é construída a partir do Exatamente, viés de um ser humano. Então, é a partir dessa construção que nós temos a inteligência, a gente vê esses viés presentes muito em algumas respostas que nós fazemos para um chat GPT da vida, exatamente, ou para construir uma imagem. Acho que esse é um outro assunto, a gente pode ficar falando horas e horas sobre ele, que é um outro ponto exatamente. da IA, né? É isso mesmo, assim, ter consciência dessas coisas, acho que é fundamental. Sim. Eu sei que esse vai ser um assunto que vai ser super discutido na Jornada Bet, que você é um dos palestrantes, né, Rafael? Então, eu queria saber quais são suas expectativas para o evento, o que que você já pode adiantar do que você vai abordar lá para o nosso público. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre o nosso evento que vai acontecer em setembro em Recife. Eu tô super empolgado, né? Vai ser muito legal ter esse papo aí também com todos vocês que vão nos acompanhar lá presencialmente, né? O que eu vou falar tem a ver com os potenciais e as limitações da IA para a prática docente, né? Então, a ideia é trazer exemplos bem práticos, né? Fazer essa contextualização que a gente está conversando um pouco aqui, mas trazer exemplos práticos de fato para mostrar para as pessoas que estão lá ferramentas e muito mais do que ferramentas, como elas estão sendo utilizadas na prática, não só por mim, mas por professores da educação básica, professores universitários, professores da educação técnica, né? Então, Senai, SESC estão começando a usar isso. E, e trazer depois no final, Murilo, uma coisa que eu vou dar uma pincelada aqui, mas eu acho que lá também eu vou fazer uma provocação para as pessoas que estiverem lá, que não é que a IA vai chegar aqui para mudar a forma da gente ensinar, mas será que a gente não tem que refletir sobre a própria prática e tentar identificar se de fato a gente está ensinando o que é o melhor para o aluno? Deixa eu dar uma explicação, um exemplo, para exemplificar bem. Quando eu era aluno lá na escola, lá no ensino médio e tudo mais, foi quando surgiu a Wikipedia, por exemplo. E eu lembro muito claro que os professores diziam, não pode copiar da Wikipedia o seu trabalho. Porque lá atrás, a gente tinha muito uma abordagem baseada no conteúdo, né? Então, tem que ensinar o conteúdo, o aluno tem que aprender, muitas vezes decorar, para conseguir mostrar que sabe. E aos poucos isso vem mudando, né? Então, você falou aí de pensamento crítico, a gente poderia estar falando aqui de dar exemplos aleatórios, de falar em público, a gente poderia estar falando de um tema super novo, recente aqui no Brasil, que é o pensamento computacional, né? Então, ensinar crianças como o computador funciona, mas não necessariamente usando o computador, mas para que ela tenha esse pensamento algorítmico, né? Então, existem algumas habilidades que a gente pode começar a ajustar, e parar um pouco de focar tanto em conteúdo. Por exemplo, tá? Aí tem um exemplo muito bom também, tá? Eu vou dar mais esse exemplo, porque se você deixar eu fico falando muito sobre o tema. Verdade, Rafael. Mas tem um exemplo bom, né, de que eu vi uma matéria antiga, na verdade, quando começou a surgir IA e os professores alguns professores reclamando e tudo mais. Aí tem uma matéria lá da década de 60, de 50, nos Estados Unidos, que foi um protesto de professores quando foi lançada a calculadora, né? Então as professores começaram a falar: mas os alunos agora não vão aprender mais a somar, multiplicar, eles têm que saber a operação básica e tudo. E aí a provocação que eu faço tudo bem, eu não estou dizendo que é para usar a calculadora na sala. Por exemplo, a minha filha estuda numa escola que não tem computador, não tem nada na idade dela, ela tem 4 anos. Ah, sim.
Então eu escolhi a escola por causa disso também. Sim. Mas o fato é, quem hoje é, contrataria um engenheiro, quer dizer, compraria um apartamento que foi feito por um engenheiro que não usou um sistema para desenvolver, que fez todos os cálculos na mão, sem calculadora, sem nada. Eu não compraria, entendeu? Porque a probabilidade de erro é muito maior do que você usar um sistema ou uma calculadora. O que é que eu quero dizer com isso? É importante aprender a somar e multiplicar? Claro. É importante aprender a escrever? Claro. E aí as pessoas que estiverem simplesmente pedindo para o aluno usar o chat GPT e trazendo as coisas, na minha opinião, vai perder muito. Hum. Mas, por outro lado, a ferramenta está aí. Uhum. A gente vai pedir para os alunos não usar o chat GPT, entendeu? Aí é onde muda. Então, algumas atividades relacionadas à escrita tem que ser mais focado, por exemplo, no pensamento crítico. Então, use o chat GPT, veja o resultado, e a partir desse resultado, o que é que você acha que deveria melhorar? Sim. Então, você está ensinando pensamento crítico, ao invés de estar simplesmente ensinando a construir ali as frases e tudo mais. Tá? Lembre desse exemplo, que eu acho que é mais concreto. Quando a gente olha para trás e vê o presente, é mais concreto. Não Lá é. atrás, a calculadora era uma ameaça aos professores. E hoje, se o engenheiro não souber usar uma calculadora, não compre um prédio que ele construiu, porque senão ele vai cair, pode ser que caia esse prédio. Sim, e há uma certa resistência às vezes, mas um dia lá atrás o livro já foi uma tecnologia, né? O lápis, a caneta, o papel já foi também uma tecnologia, e é uma Exatamente. tecnologia, né? Não somente quando a gente fala tecnologia, a gente está falando de um chat GPT da vida, né? Uma linguagem Exatamente. nova, mas o livro, o papel também já é uma tecnologia, né? Exatamente. Perfeito. Rafael, poderia ficar horas e horas conversando com você, papo super bacana, você super didático. Infelizmente a gente vai ficando por aqui. Eu queria muito, muito te agradecer por ter topado participar aqui do Conexão. Tenho certeza aí que vai ficar várias reflexões e ensinamentos para o nosso público aqui de como aplicar no seu dia a dia. Então, eu queria muito agradecer e é isso. Muito obrigado, viu, Rafael? Eu também, Murilo, muito obrigado pelo convite, né? Tá sendo super legal interagir com vocês aí da Bet, tanto aqui nesse bate-papo, como também já nessa prévia do evento principal aqui em Recife. E vai ser muito legal encontrar aí todos vocês aqui presencialmente para a gente poder discutir um pouco mais sobre esse assunto. Perfeito. Valeu, gente. Perfeito, Rafael. É isso, a gente vai ficando por aqui. Conexão Bet ele está disponível no YouTube, nas principais plataformas de áudio. Todas as novidades você confere nas nossas redes sociais e no nosso site, Bet Brasil. É isso, nós vamos ficando por aqui. Muito obrigado pela audiência. Até a próxima.